Oi, gente! Olha nós aqui no Trai-Vine, entre os vinhos. Tava com saudade de vocês. Olha só, pouquíssimos programas nós gravamos esse ano, mas estamos voltando. E voltando de forma especial, né? A gente sempre tenta trazer uma novidade, alguma coisa. Como eu sempre falo para vocês, o mundo do vinho me encanta. O mundo do vinho, ele tem história, ele tem cultura, ele tem física, ele tem química. Ele tem tudo que a pessoa precisa. E é um momento de alegria e de... Em pleno, assim, eu tô transbordando de felicidade, porque a pessoa que tá aqui hoje com a gente é uma pessoa que eu já conheço de outros carnavais, inclusive até tomamos espumante na praia junto. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês, eu chamo ele de Tony, mas o nome dele não é Tony, é? E o Tony Silveira. E o Tony, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você pelo convite. O Tony, ele é sommelier, e a gente se conhece há um tempinho, né? Conhecemos na praia, né? É, conhecimento, um amigo nos apresentou, né? Em comum, e a gente tocou a vida junto, depois até se afastou de certa forma, porque a vida da gente é tão corrida no dia a dia, e agora eu recebi esse convite de falar um pouquinho sobre vinhos, né? E é um momento especial para mim também. Deixa eu me apresentar para a turma. Eu sou o Tony, ou o Tony Silveira. Eu sou proprietário da LL Negócios Imobiliários. A minha atuação número 1. E sommelier é um hobby que está virando também um business, um negócio. Então, mundo dos vinhos, negócios imobiliários, eu surfo neste caminho. E hoje, a convite da Yolanda, a gente vai conversar um pouquinho, desmistificar um pouco da complexidade do mundo dos vinhos, falar um pouquinho do que realmente importa, alguns clichês que talvez os enólogos mais especialistas acabam falando, e nós consumidores de vinhos, ainda de baixo escalão, que este é o número do Brasil, é um pequeno consumidor de vinhos, nós precisamos abrir fronteiras, abrir portas, e não podemos fechá-las. Então, assim, o dia de hoje é um dia especial para mim também. Obrigado, eu mais uma vez, e eu fico à disposição de alguma pergunta. Se me permitir, eu vou falando. E fica à vontade, pode me chamar de Ioiô, porque todo mundo me chama de Ioiô. Já bateu, desculpa, Ioiô. Porque assim, né, Tony, você era bancário, né? Vamos lá. Então, assim, quantos anos de bancário? Foram 15 anos de banco. O banco hoje é o maior banco da América Latina. Então, era como se diz, o bancário é aquela vida corrida, agitada, atribulada. Nesse meio caminho, devido até o cansaço e a fadiga do trabalho, eu fui fazer um curso de MBA. Um curso de MBA, eu tenho que me especializar, eu tenho que dar um upgrade na minha carreira. E eu fiz aquele curso de MBA e aquilo lá foi mais estressante ainda. Então, assim, eu tava o banco me estressando, o MBA foi puxado, eu tinha que ter uma válvula de escape. Eu não sou nativo aqui da nossa região da Serra Gaúcha, eu sou natural de Sapucaia do Sul e eu vim morar em Bento Gonçalves, é a minha residência, com 15 anos. Então, assim, eu tinha que aprender um pouco mais da minha região. Eu acho que a questão vinho, a questão gastronômica, a questão... todo o contexto que essa nossa região nos proporciona no mundo dos vinhos, eu estava um pouco fora, porque a minha vida estava atrelada a números, somente a números, a metas, a resolver problema de cliente, e eu tinha que achar alguma coisa que me desse prazer. E eu acabei indo para um curso de sommelier profissional pela ABS Rio Grande do Sul. Deixa eu abrir um parênteses, desculpa te incomodar, mas é um dos melhores, né? Do Brasil. No Brasil, acho que ele é o curso como referência. É um curso como referência, que eu tenho muita vontade de fazer, inclusive. E assim, é um convite que todos que estejam assistindo, também que tenham disponibilidade, tempo e gostem, procure a ABS Rio Grande do Sul. É um curso magnífico, é um curso de 10, 11 meses. É uma vez por mês, numa sexta, sábado e domingo, então é uma imersão com vinhos do mundo inteiro. Professores assim altamente gabaritados, professores oriundos da medicina que largaram também a medicina, a corrida da medicina para trabalhar no mundo dos vinhos. Então, assim, o mundo dos vinhos, eu sempre digo, é um mundo curioso, é um mundo encantador, é um mundo que desperta interesses e, principalmente, é um mundo muito lucrativo. É um mundo muito lucrativo. Então, a gente tem que olhar o contexto todo, não somente o gosto e o prazer, porque às vezes só o gosto e o prazer a gente não consegue sustentar isso, né? Então, tem esses pequenos detalhes. Entrando um pouquinho na questão vinhos, assim, Brasil, mundo... Estudei por 10 meses esse mundo e após esse MBA que eu acabei fazendo, eu entrei no mundo dos vinhos
E ali começou a despertar essa vontade de cada vez se aprofundar um pouco mais. Porque cada vez que tu abre uma garrafa de vinho, tu tá abrindo junto uma história. Isso. É uma surpresa. O que aquele enólogo preparou? O que todo aquele solo? O que as videiras? O que a insolação? O que os taninos? Tem vários termos técnicos. Isso, assim, quando a gente vai se aprofundando, é igual um relacionamento. A gente vai gostando mais, se apaixonando mais, a gente vai se entregando mais, a gente vai compartilhando mais, a gente vai descobrindo mais. Então, o mundo dos vinhos nada mais é do que um namoro novo, é um relacionamento onde esse não tem mais fim. Tem muitos relacionamentos que têm fim, mas esse quando a gente acaba entrando, não se tem mais fim. Entrei nesse mundo dos vinhos em 2017. Assim, eu era um apreciador de vinhos, alguma coisinha a gente assim degustava, mas não era com talvez uma qualidade tão importante. E a partir de 2017 a gente começa a tomar vinhos do mundo inteiro, a gente começa a conhecer regiões, a gente começa a conhecer uvas, castas que a gente chama diferente, particularidades de vinho, a rolha, particularmente ela da região do Alentejo de Portugal. 5% das rolhas do mundo inteiro são contaminadas. Então, assim, 5% dos vinhos, eles têm problema, gente. 5% dos vinhos que estão transitando no mercado tem problema. Porque a rolha, a cortiça é de uma árvore. Então, assim, a cortiça, a extração da cortiça, ela tem todo um acompanhamento, ela cai no chão, a pessoa tem que limpar lá na região de Portugal. Então, assim, essas particularidades do mundo do vinho, a gente só acaba conhecendo quando a gente acaba estudando esse mundo dos vinhos. Regiões vitivinícolas. A gente acredita, assim, que a América Latina, a gente pega a Argentina, pega o Uruguai, pega o Brasil como os potenciais. A Bolívia faz vinho. Lá fora, vamos pegar a Europa, a gente fala em regiões tradicionalíssimas lá, fala em Itália, fala Portugal, tem outras regiões também, não são só as principais. A gente fala um pouco de Alemanha, a Alemanha tem vinhos brancos, assim, vinhos botritizados, que a gente fala a podridão nobre, são vinhos espetaculares. A gente fala do mercado americano, os Estados Unidos, simplesmente o maior consumidor de vinho do mundo, os Estados Unidos. A China, espantem-se, a China começou a produzir vinhos. A China, vamos ter vinho chinês, inclusive para o Brasil. E outra coisa, a China faz bons vinhos, não são vinhos qualquer. Então, assim, o mundo dos vinhos, ele é um mundo curioso, ele é um mundo que todo dia um produtor lança uma novidade, e essa novidade pode ser uma tendência que pode perdurar uma vida inteira. Então, assim, o legal, o que é no mundo dos vinhos? Esta curiosidade, a gente desmistificar isso, a gente conhecer um pouquinho mais, entrar, se especializar, mas importante a gente gostar. Não adianta se a gente quer fazer alguma coisa que não tenha tanta similaridade com o que a gente acredita, com o que a gente se dá bem, não vai funcionar. Então, assim, o mundo dos vinhos, ele é um mundo novo para o brasileiro, mas ele é um mundo antiguíssimo para o mundo, como um todo. Então, gente, é um convite, a ABS está aí para um curso sommelier, garrafas de vinhos, dentro do Brasil nós temos o Vale dos Vinhedos, a gente é daqui, vamos explorar o Vale dos Vinhedos, verdade. Vamos para o Vale dos Vinhedos, domingo, sábado de tarde, não tem o que fazer com o esposo, com o namorado, pega um carro, vai conhecer as vinícolas. Assim, são vinhos potentes, são vinhos gabaritados, vinhos de ultra qualidade, e está aqui no nosso lado. O pessoal do Brasil inteiro vem tomar vinho aqui no Vale dos Vinhedos, e nós aqui não acabamos não indo. Verdade. Então, e temos vinhos ganhadores de prêmios internacionais, inclusive, principalmente espumantes. Né? Espumantes, a nossa região é muito propícia para o espumante. Talvez aqui a região é muito ligada à uva Merlot, como a gente fala da Argentina, o Malbec, como a gente fala assim do Uruguai, o Taná. Então tem algumas uvas características que é onde o solo se adaptou mais, ele deu mais qualidade para aquele tipo de uva. Falando um pouquinho de castas, acho que a gente já está falando assim, eu acho que faz todo sentido, nós temos que falar de França. O mundo dos vinhos, ele obrigatoriamente ele passa pela França. Então, assim, eu acho que para conhecer vinhos, a gente tem que explorar um pouco também as nossas qualidades e as qualidades das regiões que a gente gostaria de conhecer. Em que sentido eu falo isso? França, as castas que chegaram na Argentina, que chegaram no Uruguai, que chegaram no Brasil, que chegaram na Itália,
elas 90% são oriundas da França. E eu falo em explorar isto, por quê? Porque às vezes tem vinho francês ao nosso acesso pelo um preço de até R$100. Só que é um vinho elaborado lá na França, com um enólogo francês, com um período de tratamento familiar centenária muitas vezes. Isso está ao nosso acesso. Não precisa só tomar vinho caro. Eu acho que também a gente tem que procurar entender o mundo dos vinhos para depois começar a botar estrutura nesse mundo. Não só tomar vinho caro, porque aquele vinho, hoje está muito em foco o Angélica Zapata, o Catena, são vinhos ótimos, sem dúvida nenhuma. Eu tive agora recentemente numa viagem até a Argentina, assim, fala-se muito nesse tipo de vinho, e o que a gente acaba entendendo com os nativos de lá? Fala-se nesse tipo de vinho porque ele pegou a moda, pegou o gosto, mas tem vinhos tanto quanto e com custo muito menor, e este vinho que nós temos que procurar, esse vinho que nós temos que pesquisar, esse vinho que nós temos que trocar ideia, porque para que a gente evolua o nosso paladar, para que a gente estruture o nosso paladar para vinhos mais robustos, mais estruturados, a gente tem que começar. E o começo, a gente não pode começar com um vinho talvez tão estruturado, porque talvez a gente venha a nos frustrar até com os vinhos, a gente acaba sendo seletivo demais. Então, assim, eu acho que o mundo dos vinhos ele é enriquecedor, ele é um mundo que a gente pode conhecer não gastando tanto. Nesse meio caminho, eu acho que é importante a gente botar uma viagemzinha para tomar vinho, e não precisa ir longe, tá? A gente tem Santa Catarina, que é uma viagem bacana, tem vinhos estruturados, vários vinhos a gente acabou falando. A gente vai um pouquinho mais, tem o Nordeste que está fazendo vinhos excelentes também. Talvez não um vinho tão estruturado, talvez alguma espumante, mas também tem vinhos. Aí daqui a um pouco a gente faz uma viagem a Portugal, Itália, França, que esses são os celeiros. Pode ser feito só no Brasil, Tony? Um experimento legal de vinhos? Pode. Vale dos Vinhedos é uma referência. A gente pode se sentir confortável dentro de casa. Mas eu acho que se der para encaixar as duas coisas, de elaborar uma viagem com a família, de poder dar um passo a mais, eu acho que faz todo sentido. E assim, eu vou falar um pouquinho só de alguns dados. Eu adoro o mundo de finanças e números, tá? Porque eu me criei 15 anos em banco. Então eu vivo pegando este mundo de vinhos e falando de negócios juntamente. Eu acho que faz todo sentido. Mas assim, o brasileiro, no Brasil, a gente tem 220 milhões de habitantes. O Brasil, ele é um país muito grande, o maior da América Latina. O brasileiro toma, em média, 3 garrafas de vinho por ano. Não é o meu caso. Nós estamos fugindo da regra, a gente tem que pegar o contexto todo. Não é o nosso caso, né? Portugal, o pessoal de Portugal toma em torno de 50 litros por ano. Nós tomamos 3. O argentino toma em torno de 35 a 39. Então, assim, como negócio, olha o crescimento e o potencial... O potencial de mercado. De mercado que a gente tem no mundo dos vinhos. Então, assim, eu trabalho com negócios imobiliários para investidores, primeiramente e quase que exclusivamente. E assim, eu sempre digo, o vinho como a venda de um imóvel ou abrir uma garrafa, eu acho que tem o mesmo sentido. O prazer de quem comprou um imóvel é indescritível, e o prazer de quando a gente toma um vinho e que a gente se identifica com aquele vinho também. Ele faz o mesmo sentido, né? Então você concorda comigo que o vinho tem história, tem física, tem tudo, né? O vinho, assim, ela é particular porque ela já resume tudo isso. Eu acho que o vinho ele não só história, física, química, mas eu acho que é uma situação de relacionamento. A gente acaba se relacionando talvez com alguém muito longe, que é aquele produtor, a gente se identifica, uma identificação, todo relacionamento é uma identificação. E talvez aquele produtor, daquele vinho que a gente apreciou, que a gente gostou lá na casa do tio, lá na casa da mãe, lá na casa do cunhado, do namorado, enfim, este produtor, ele está lá velhinho, fazendo aquele vinho, então ele é uma situação de relacionamento, tu cria uma empatia por aquele vinho. Então assim, nada mais do que física, química, ele é um mundo despertador, ele é um mundo que nos encanta, que nos deixa curioso para entrar um pouquinho mais. De onde foi esse vinho? Eu gostei tanto dele, ele casou tanto com essa comida, a harmonização, depois a gente vai falar um pouquinho. Então, esses detalhes que o vinho nos proporciona, eu acho que ele é enriquecedor.
Eu acho que nesse sentido a gente ganha o jogo abrindo uma garrafa de vinho, ao invés de abrir outro tipo de bebida alcoólica, que eu também bebo, tá? Não é só... para que a gente conheça vinho, tem que beber outras também. Mas assim, eu acho super importante que a gente deguste. Os enófilos de plantão. Vamos botar litragem nesse corpo, vamos se exercitar, vamos ser curioso, vamos comprar uma garrafa de vinho lá no mercado do fim de mês, vamos comprar uma garrafa a mais, uma uva, eu não conheço a uva Nebbiolo, vou conhecer essa uva, eu quero me dar a oportunidade e dar uma chance. Talvez lá naquela garrafa ele tenha uma experiência riquíssima que a gente acabe nem tendo o conhecimento e a gente acabe se apaixonando, acabe gostando, que foi o meu caso, que saí de um MBA, fui para o mundo dos vinhos, o mundo de negócios, e como eu digo, quando a gente abre uma garrafa de vinho e a gente acaba tendo a surpresa de ser gostosa, é a mesma coisa que fazer um negócio, é surpreendente, é enriquecedor e é para sempre. É prazeroso, né? Prazeroso. Falar em prazeroso, você sirva um vinho para nós? Já temos aberto aí, ó. Com certeza, vamos tomar um vinho. Esse aqui a gente não pode saber o que é. Não pode saber. A gente vai fazer uma iniciação nesse vinho, né? Esse aqui a gente te entrega, por gentileza, né? Vamos... Deixa eu colocar uma água. Vamos lá, gente. Que bacana. Vamos botar aqui assim. Vamos botar aqui, vamos ver o que ele está nos entregando. É um vinho da nossa região? Não. Não? O mundo dos vinhos, ele é um mundo, de certa forma, que a gente deixa ele complexo, mas ele não é um mundo complexo, porque quando a gente começa a colocar litragem, a gente acaba vendo que eles são muito parecidos, aromas, a gente identifica as frutas, a gente começa a identificar a acidez, e obviamente que a gente nunca vai saber tudo no mundo dos vinhos. Então, assim, eu também faço uma sugestão para quem está entrando no mundo dos vinhos. Faz todo sentido uma degustação vertical. O que é vertical? Eu gostei do vinho... Posso dar nomes? A gente pode dar nome, né? Eu gostei de vinhos da vinícola Dom Guerino, que é um vinho aqui do Alto Feliz, um vinho estruturado, muito gostoso. Eu quero provar um Malbec. Ele faz um Malbec com traços violáceos, ele não é vermelho ou rubi, ele é violáceo mesmo. Então, assim, eu pego o Malbec 2017, 18, 19, 20. Isso é uma degustação. E é um movimento não tão caro, não tão custoso. Todos têm acesso, reúne uma turma em casa. Então, assim, são maneiras de a gente ir conhecendo, de a gente ir se aprofundando, de a gente ir gostando. Eu gosto do Malbec. Minha esposa já gosta do Tempranillo. Outra pessoa... Então vamos fazer uma vez de cada. Vamos nos permitir conhecer, né? Uhum. Vamos degustar esse aqui? Vamos lá? No meu paladar, ele é um vinho, sendo muito prático, ele é um vinho com uma acidez marcante. Bem prático. Ele tem um álcool levemente sobrando um pouquinho. A gente fala... Posso chutar uva? Pode. É pra chutar ela? Chuta. Ela tá perto do Merlot. Perto do Merlot. Tem um blend junto. Tem um pouquinho. Tem um pouquinho de blend. Ela tem algum Cabernet Sauvignon pela estrutura dela? Não. Não chega a ter. É que ele tá um vinho estruturado. Ele é um vinho intenso. Ele tem... Não é pegadinha, viu? Classicamente, não, é que se a gente compartilhar, né, a gente não sabe tudo, obviamente, a gente vai degustando, mas ele é um vinho mais potente. Eu particularmente, eu gosto dessa uva. Gosta dessa uva. Que uva é? Carmenère. É um Carmenère. Então ele tá no meio termo do Merlot. Isso. Hoje eu fiz a vinda aqui para Farroupilha, para brincar um pouquinho com vocês. Eu fui buscar uma caixa de Carmenère para trazer hoje, tá? Eu tenho uma caixa de Carmenère no carro. Porque eu adoro Carmenère. Eu faço uma dica, eu acho que todo mundo que começa a tomar vinhos, ele precisa ter 4 vinhos em casa. 4 vinhos em casa, é uma sugestão, não é uma obrigação. Mas ele tem que ter um Chardonnay, é um vinho de entrada, vinho talvez estruturado, é um vinho que vai harmonizar com uma tábua de frios. Enfim, a gente vai começar uma degustação com o Chardonnay. Eu acho que a pessoa tem que ter, pulando do vinho branco para o tinto, ele tem que ter um Carmenère ou um Pinot.
São dois vinhos muito parecidos, assim, com a potência dele. Eu ficaria com o Carmenère, porque eu também sou um apreciador de Carmenère, eu adoro o Carmenère. Então, assim, Chardonnay, um Carmenère. Eu acho que tem que ter um Merlot. O Merlot é um coringa. É verdade. Eu gosto também. Para todas as carnes. E eu acho que deveria ter um Taná, para aquela costela gaúcha, aquela comida mais estruturada, aquela massa carbonara, devido à acidez do bacon e todo o contexto que aquela comida remete. Ou, junto com o Taná, um Cabernet Sauvignon. Então, assim, Chardonnay, Carmenère, Merlot, Taná e Cabernet Sauvignon. Um desses dois. Então, seria 4 vinhos, assim. A gente não toma muito vinho, mas vamos ter esses 4 em casa. Eles vão casar com qualquer ambiente, com qualquer comida. E assim, o mundo dos vinhos é um mundo de a gente ir conhecendo. Eu gosto do Carmenère. Depois eu vou te entregar uma surpresa de Carmenère. Esse Carmenère que eu trouxe é um Carmenère de Pinto Bandeira. Ele é estruturado, ele é equilibrado, ele passa por barrica. Então assim, a gente toma aquele Carmenère, nem parece um vinho tão de entrada. Então é uma estrutura de vinhos que eles estão fazendo aqui em Pinto Bandeira, pertinho de casa, e a gente só dar um pulo na Cavegás, chegar lá e pegar, tomar, e ele é de fácil acesso, é um preço adequado, todo mundo fica feliz. O que mais você vai nos acrescentar agora? O que mais você tem para me dizer? Eu tenho que convocar, nós precisamos do mundo dos vinhos, nós precisamos de embaixadores do vinho. Então assim, toda e qualquer pessoa que estiver nos assistindo, que estiver querendo entrar no mundo dos vinhos, não tenha vergonha, a gente não vai saber tudo, a gente não vai conhecer tudo. É o dia a dia, tudo é o dia a dia. A gente vai começando a pegar o gosto, a gente vai iniciando talvez com o Carmenère, talvez com o vinho branco, um Chardonnay, um Pinot Grigio. Pro verão, agora a gente está entrando no inverno, mas pro verão a gente usa os vinhos rosés na beira da piscina. São vinhos elegantes, são vinhos sofisticados, assim, para tu tomares em relação à questão da cerveja, muitas vezes, ou à questão de algum outro drink. Então, assim, eu acho que o mundo do vinho é um mundo curioso, eu uso muito essa palavra porque ele é um mundo que desperta, mas principalmente, assim, se permita, nos dê uma chance de a gente apresentar para vocês os vinhos, e vocês também deem uma chance para a turma de vocês, para as confrarias, para os amigos, para os pais, e presenteiem com uma garrafa de vinho. Porque o vinho, além de tudo, ele é saúde. Então, são componentes como o resveratrol, tem outros componentes ligados à saúde que tem estudos científicos que acrescentam isso para nós. Então, assim, as meninas, principalmente, geralmente o vinho não dá tanta barriga, então tem alguns detalhes, assim, que a gente só precisa entender e se permitir. Depois que isso acontece, as coisas vão entrando num comum. Aquela carne eu vou harmonizar com vinho. Eu vou comer um salmão, vou comer um sushi. A galera do sushi que explodiu, né? Tá todo mundo... Eu sou um apreciador de sushi, então, assim, onde eu vou tem que provar o sushi daquele lugar. Então, acho que é totalmente importante a gente também se colocar como um embaixador do vinho, ainda mais nós desta região, da região da Serra Gaúcha. Nós precisamos levar esse vinho, nós precisamos aumentar o consumo desse vinho, nós precisamos valorizar o nosso produtor, nós precisamos também, por que não, ter negócios no mundo do vinho? Os negócios estão aí, eles estão caindo de maduro. Então, assim, empórios, a gente está dizendo que tem tantas possibilidades de negócio, de fazer grana. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? O mundo dos vinhos está aqui do lado. O pessoal vem lá de São Paulo, Rio, Nordeste. Para conhecer, aprender, e nós aqui na nossa região não apreciamos. A gente está deixando passar talvez uma oportunidade, inclusive, de ganhar dinheiro. Então, e aí, Tony? Muito obrigada pela sua presença. Fiquei encantada. Eu acho que você poderia vir mais vezes. Poderia vir mais vezes. Mas tem conteúdo. Tem conteúdo, gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer, Tony, muito obrigada. Obrigado. Vamos fazer um brinde. A gente não fez um brinde, assim, né? O nosso brinde é assim, que esses sejam nossos piores momentos. Nossos piores momentos, amém. Drive-In, TV Cidade, canal 14. No YouTube ou no na net do seu canal, TV Cidade. Obrigado. Obrigada, Tony. Obrigado, prazer. Sempre bem-vindos. Obrigado. Saúde. Saúde.